Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo de laranja maravilhoso para você começar a fazer e vender hoje mesmo e conquistar os seus clientes. Nós estamos falando de um bolo de laranja com a laranja e casca e tudo que fica perfeito. O sabor fica maravilhoso, o aroma fica esplêndido. Olha, esse bolo aí vai conquistar, viu? Fique comigo até o final que vocês não vão se arrepender. Vamos falar também sobre preço de custo, sugestão de venda, embalagens e uma decoração lindíssima para você conquistar os seus clientes aí só pelo olhar. Fiquem comigo e bora pro vídeo! E para começar a fazer aqui o meu bolo de laranja, eu vou colocar no meu liquidificador 4 ovos. Vou acrescentar aqui no meu liquidificador também, gente, uma laranja. Eu estou utilizando essa laranja, que é uma laranja pera, tá? E olha, ela é exatamente desse tamanho. Aqui o que que eu fiz? Eu lavei bem lavadinho a casca da minha laranja e eu piquei essa laranja em vários pedaços para poder certificar de que não tem nenhuma semente. Então, vocês precisam retirar somente a semente e aquele miolo branco que fica aqui na laranja. Então, olha, eu piquei menorzinho assim, só para poder retirar com mais facilidade e não deixar nenhuma semente para trás. Então, aqui eu tenho uma laranjinha. Vou acrescentar também 1,5 xícaras de açúcar. E nesse mesmo copo medidor, gente, eu vou medir aqui 1 xícara de óleo. Então, no total, são 240 ml de óleo, olha. 1 xícara, tá bom? Agora, gente, é só triturar muito bem todos esses ingredientes. Certifique-se de que você vai conseguir triturar toda a laranja, toda a casca da laranja. Então, para isso, eu deixo batendo aqui uns 5 minutos, tá? Porque eu não posso ver casca de laranja na massa do meu bolo, porque é isso que pode deixar um sabor desagradável. Se você triturar bem trituradinho, pode ficar tranquilo que você não vai sentir sabor amargo e nem a acidez da laranja. Então, é só deixar batendo aqui por uns 5 minutos e já volto para a gente acrescentar a farinha. Prontinho, gente. Já triturei aqui toda a minha laranja junto com os outros ingredientes. E olha, desse jeitinho aí que você vai precisar deixar a sua massa, tá? Sem casca de laranja visível. E aí vocês podem ficar tranquilos que não vai amargar o bolo de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Triturou bem trituradinho, já está garantido aí um bom resultado. Agora aqui, gente, para finalizar a minha receita, eu tenho 1,5 xícara de farinha de trigo sem fermento. Continuo utilizando o meu copo medidor, vocês estão vendo? Então dá para fazer toda essa receita com copo medidor. Claro que lá na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês em gramas, para quem quiser fazer para vender, poder precificar depois. Então aqui eu tenho 1,5 xícara de farinha de trigo e agora eu vou completar essa xícara com meia xícara de amido de milho. Então eu vou colocar aqui 2 xícaras de farinha. Olha, tá na marcação certinho, então são 2 xícaras de farinha. Se você não quiser utilizar o amido de milho, pode acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Quer acrescentar o amido de milho para o seu bolo ficar bem fofinho, assim como o meu? 1,5 xícara de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho. E só misturar. Pode misturar tudo aí, lentamente, até que fique uma massa bem homogênea e que você não esteja vendo mais grumos de farinha de trigo. Agora, gente, antes de acrescentar o fermento, deixa eu só falar com vocês aqui a respeito das formas. Vamos lá. Esse bolo, com essa receita, vocês conseguem fazer um bolo bem grande com uma forma de 22 centímetros, assim como essa. Então, se você quiser fazer somente um bolo para sua família, você quer fazer um bolo maior, utilize toda essa receita nessa forma maior de 22 centímetros. Quer fazer para vender? Você pode dividir essa massa em 2 forminhas, e aqui essas forminhas têm 17 centímetros. Então, para vender, eu sempre falo com vocês que dê prioridade para as formas menores. São mais fáceis de vender o bolo nessas formas menores, tá? Então, essa receita que eu passei para vocês, vocês vão conseguir fazer aí 2 bolos, tá? Ela vai render 2 bolos.
que é o que eu vou fazer. Eu já untei as minhas formas com desmoldante caseiro, que eu mostro para vocês sempre que eu uso, né? Porque facilita muito aqui na hora de desenformar, fica bem profissional. E agora sim, vamos acrescentar o fermento aqui na nossa massa. Eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento, que é exatamente uma tampinha dessa que vem aqui na embalagem. Uma tampinha dessa tem 13 gramas de fermento, tá? Agora é só misturar até agregar o fermento e já vamos colocar aqui essa massa nas forminhas. Lembrando, eu já deixei o meu forno pré-aquecendo, 180 graus, tá bom, gente? E o tempo de forno vai depender do seu forno. Aqui no meu, eles ficam entre 25 a 30 minutos. Então vamos lá comigo para o fogão agora, que agora nós vamos fazer a calda para esses bolos. Eu tenho aqui 1,5 laranja espremida, o caldo dela. Por que eu tenho 1,5 laranja? Porque a outra metade da laranja, eu parti ela assim, eu fatiei, porque eu quero fazer uma decoração nos meus bolos. Se você não quiser fazer decoração nos seus bolos com a laranja fatiada, pode espremer o caldo de 2 laranjas. Vou colocar aqui, vou acrescentar aqui nesse caldo 2 colheres de sopa de açúcar. Vou acender o fogo. Vou deixar aqui essa calda fervendo. E enquanto ela ferve, eu já vou acrescentando aqui as minhas fatias de laranja. Eu quero deixar essas fatias caramelizadas aqui com essa calda. Então, vou deixar elas fervendo aqui junto. Prontinho, gente! Trouxe o resultado dos meus bolos para vocês verem e agora nós vamos continuar aqui o processo de decoração desses bolos para vocês fazerem aí, olha, e encher os olhos dos clientes. Eu tenho 2 bolos e em um deles eu vou colocar a calda, em outro não. E isso é totalmente opcional. Se você não quiser colocar a calda, não precisa colocar, tá bom? Fique à vontade. Só vale lembrar que a sua calda de laranja, ela precisa ser fervida. Não acrescente a laranja in natura no seu bolo, porque senão você vai diminuir muito aí a validade do seu bolo. Então, aqui nós temos uma calda de laranja com açúcar fervida, tá? E aí sim você pode acrescentar no seu bolo e vai ter aí a validade normal de 3 dias de um bolo perfeito. Aqui, os meus bolos, eles já estão mornos, tá? Eu consigo pegar nas formas. Tá um quente para morno. Um morno para quente. Só que aí, antes de acrescentar a calda, o que eu vou fazer? Eu solto ele aqui um pouquinho nas laterais e vou acrescentar a calda dentro da forma, antes de desenformar, para ele poder sugar toda essa calda e não ficar espalhada a calda na embalagem, onde nós vamos colocar esse bolo depois, tá? Então, pode ficar com essa dica aí, que ela é valiosa. Você pega a sua calda e acrescenta aqui em cima do seu bolo, dentro da sua forma. E é o que eu vou fazer. Feito isso, depois de acrescentar a calda, vou deixar esse bolo aqui descansando por uns 10 minutinhos, que é o tempo suficiente para ele poder sugar toda essa calda aqui antes da gente desenformar. Então, olha, deixa ele aí bem quietinho, deixa ele sugar toda essa calda e depois a gente desenforma. Enquanto isso, eu já posso vir aqui desenformar esse outro que eu não vou acrescentar a calda. E eu quero mostrar para vocês as 2 formas, né, de vocês apresentarem aí o bolo de laranja para os seus clientes. Olha, o meu bolo já está totalmente solto, né? O desmoldante caseiro, ele facilita muito a nossa vida nessa hora, então agora é só desenformar. E como embalagem, eu sempre mostro para vocês essa embalagem que eu gosto de utilizar para os meus bolos. Essa daqui é a S32, vou deixar a referência dela na descrição do vídeo para vocês, tá? Eu vou desenformar o meu bolo já aqui direto nessa embalagem, que é nessa embalagem que eu vendo os bolos. E aí, né, super tranquilo de desenformar, porque nós passamos aqui um desmoldante caseiro, então pode desenformar sem medo, que olha, não gruda nada. E hoje eu vou trabalhar com o meu bolo virado desse lado aqui. Vocês
me conhecem, sabem que eu gosto do lado original da forma, né? Mas hoje eu vou fazer uma decoração e eu quero deixar o meu bolo virado desse lado. Agora deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês a qualidade desse bolo que vocês vão fazer, vão começar a vender e vai fazer sucesso, tá, gente? Porque aqui nós estamos falando de um bolo profissional, uma massa maravilhosa e o sabor nem se fala. Olha como que ele é super fofinho, olha isso. Depois eu vou abrir para mostrar para vocês como que fica por dentro, mas deixa eu mostrar para vocês só a fofura desse bolo aqui por fora. É simplesmente incrível, gente, incrível essa massa e esse bolo. E para fazer a decoração do meu bolo, hoje eu vou estar utilizando o stencil. Para quem não conhece, o stencil é esse material aqui que a gente compra com várias formas, vários desenhos para vocês estarem pintando, decorando os seus bolos. Ele vem vazado, olha. E aí você escolhe aí qual é o formato que você quer utilizar para decoração e você pode colocar pintura, no caso com corante, você pode fazer um glacê e colocar também, mas hoje eu vou mostrar para vocês a forma mais simples de decorar e o nosso bolo de laranja merece. Gente, olha só, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu açúcar de confeiteiro e fui acrescentando gotinhas de água. Pode acrescentar a laranja se você quiser, mas como aqui é só para fazer uma decoraçãozinha, não precisa ter o sabor da laranja não. Eu acrescentei gotinhas de água até chegar nessa pastinha aí que vocês estão vendo. Não pode deixar muito líquido, porque senão ele vai vazar, né, e vai borrar o seu desenho. Então tem que ficar assim, uma pastinha bem firme, tá? Então é só açúcar de confeiteiro e gotinhas de água, bem pouquinho. E agora para fazer a decoração, eu vou escolher aqui a decoração que eu quero, o desenho que eu quero. Vou posicionar, bem posicionado aqui no meu bolo, me certificando de que todo o desenho está pegando o bolo, né? Porque nós temos um buraco aqui no meio, então precisa ficar bem certinho. Deixa eu fazer assim para vocês verem, ó. Tá? Então, olha, o desenho está em todo o bolo. E agora eu venho aplicando. Aí eu pego assim, olha, com as costas da colher e venho aplicando. E aqui vocês precisam segurar o stencil, tá? O stencil tem que ficar firme para você conseguir fazer aí o desenho sem ele ficar sambando aqui no bolo, porque senão vai borrar, né? Olha, vai passando e vai espalhando. E agora é só tirar. E aí você pode fazer, olha, um movimento bem preciso para você tirar e não sujar aí todo o seu bolo, tá? Então aí fica o formato das florzinhas que você quiser. Olha só que gracinha. Fica bem certinho. E aí agora, para terminar a decoração desse bolinho, eu vou acrescentar as minhas laranjas que estão cozidas, né, com a calda. Assim, olha, garante mais a validade dela dentro do bolo, tá, gente? Então, esse aqui foi a decoração do meu primeiro bolo. O outro bolo que tá com a calda, deixa eu mostrar para vocês. Esse outro bolo que está com a calda, olha, a calda já, o bolo já sugou toda a minha calda, agora eu posso desenformar. E para desenformar é a mesma coisa. Coloco aqui e retiro. E prontinho, gente. Aí esse aqui também eu vou acrescentar aqui uma laranjinha. E super úmido e super fofo. Gostaram da decoração? Eu amei. Agora chegou a hora da gente falar de custos. Vou contar para vocês qual foi o valor para poder fazer essa receita, esses dois bolos, e vou dar também uma sugestão de preço de venda. Então, vamos comigo. A receita que eu ensinei para vocês me teve um custo de R$ 7,28. Me renderam dois bolos, então eu dividi por dois, cada bolo passou a me custar R$ 3,64. Esse bolo aqui que eu fiz com a calda me teve um custo de 85 centavos, então eu vou acrescentar 85 centavos nesse bolo se eu quiser fazer com a calda, se você quiser fazer com a calda. E esse sem calda, ele só custou aí R$ 3,64. A embalagem que eu estou utilizando, ela me custa R$ 1.
Então, esse bolo passou a me custar R$ 5,49 com a calda, tá bom? Se você não quiser fazer com a calda, você aí tira os 85 centavos ou o valor da calda que custar aí para você. Então, R$ 5,49 é o valor de custo deste bolo completinho já com a calda e a embalagem. E a sugestão de venda que eu deixo para vocês é, se vocês quiserem fazer o bolo sem a calda, vocês podem estar vendendo aí a R$ 12,00 ou R$ 15,00 com a calda, que teve um custo um pouquinho mais alto. Mas esse valor é só uma sugestão, vocês precisam fazer o cálculo de acordo com os gastos de vocês, tá bom? Agora, vamos experimentar esse bolo, que eu estou ansiosa para mostrar para vocês como que essa massa fica por dentro, ela é perfeita. Bora lá comigo então. Eu vou partir o bolo que tem a calda, para vocês poderem ver a diferença, né? Porque esse bolo aqui é o mesmo, ele só não vai ter a calda. Então, deixa eu partir aqui essa fofura e mostrar para vocês. O diferencial dessa massa é que nós utilizamos a laranja com a casca. Não amarga, não fica com o gosto residual da casca da laranja. Pelo contrário, aqui você tem muito sabor devido à casca e muito aroma de laranja, porque a casca está presente nessa massa. Então faz toda a diferença. Pode fazer e pode experimentar e volta aqui para vocês me contarem o que vocês acharam. Porque é simplesmente maravilhoso, ele desmancha na boca. E a calda fica muito boa também, tá? Porque deixa a casquinha toda por fora fica úmida. Delicioso. Servidos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.